cabeça para um grupo de estudantes brasileiros. Eles cursaram pós-graduação em Portugal, mas descobriram que na verdade foram vítimas de um golpe. Nós falamos dessa história aqui há pouco mais de um ano. Aqui, eu me lembro bem, aqui na edição das 6. Pois bem, um dos empresários suspeitos de aplicar esse golpe está morando fora do Brasil. Esse homem que aparece nessas imagens, entrando num carro de luxo, é procurado no Brasil. Ele é Diogo Roberto de Oliveira, tem 34 anos, profissão empresário, acusado de dar um golpe em estudantes que tinham um sonho de fazer um mestrado numa universidade portuguesa. E foi exatamente Portugal o lugar escolhido por ele para seguir a vida, bem longe das acusações. Ele saiu daqui fugido, a gente não conseguiu encontrá-lo para entregar as cartas precatórias que foram enviadas pela delegada daqui da minha cidade. Professor de educação física, Bruno é uma das vítimas. Tudo começou quando ele procurou uma agência de intercâmbio para fazer um mestrado na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, norte de Portugal. O contrato foi fechado com a Alumni Assessoria Educacional, empresa do Rio de Janeiro. Bruno pagou cerca de R$21 mil pelo curso no exterior. Esse documento prova que todos os pagamentos foram quitados pelo aluno. A assinatura é de Diogo Roberto de Oliveira, diretor executivo da agência. O dinheiro deveria ter sido repassado pela Alumni para a Universidade Portuguesa, mas não foi o que aconteceu. Quando tentou marcar a entrega do trabalho final, o estudante recebeu esse comunicado. Estava com o nome sujo, com uma dívida de mais de 3 mil euros com a universidade. Tinha duas opções: pagar esse valor ou ficar sem o diploma. Para quem tem família, para quem é honesto, para quem trabalha, você tem uma dívida de 14 mil reais, quase 14 mil reais, é uma do nada, pesa em qualquer orçamento. Eu optei em pagar porque eu já tinha pago o mestrado inteiro. Se eu desistisse de pagar ou fosse esperar pela justiça, eu não teria recebido o título de mestre, consequentemente eu não estaria trabalhando onde eu estou hoje, enquanto professor de faculdade e tudo. Bruno entrou na justiça contra a Alumni e procurou a polícia para denunciar o golpe, mas o empresário nunca mais foi encontrado. Esses dois professores de Fortaleza também levaram calote, exatamente da mesma forma. Pagaram tudo para a empresa carioca, mas parte do dinheiro nunca chegou à conta da universidade. Cada um teve que desembolsar cerca de 15 mil reais para conseguir apresentar a dissertação. Tem amigos que fizeram vários empréstimos para ir, empréstimo para defender a tese, com filhos pequenos dentro de casa, e você vê um cara desse passando bem, sem problema algum, sem ter que esconder cara. Isso é complicado. A gente ficou indignado, né? Porque ele deve a muitas pessoas aqui. Ele assume o débito, nós temos documentos, temos e-mails dele escritos, declarações da empresa dizendo que consta o débito, e ele hoje nunca pagou, nunca recebeu as cartas da polícia e vive normalmente, entendeu? Isso é que nós ficamos mais indignados por conta dessa situação. Os alunos que fizeram pós-graduação em Portugal não são os únicos que cobram uma dívida do empresário. Diogo de Oliveira saiu do Brasil devendo até para o plano de saúde contratado pela empresa dele. O valor cobrado na Justiça do Rio de Janeiro é de 6 mil reais. Há pouco mais de um ano, a Globo News mostrou o drama de várias pessoas que viajaram até Portugal para estudar e descobriram que foram vítimas de agências de intercâmbio. Na época, procuramos o empresário Diogo de Oliveira, nesse prédio, no Rio de Janeiro. Você sabe se o Diogo Roberto Oliveira mora aí no 304? Não mora mais aqui não, cara. Além da Alumni, outras empresas que eram conveniadas com a Universidade Portuguesa também são acusadas de embolsar os pagamentos dos alunos. Todas as empresas fecharam as portas e até hoje os processos se arrastam na justiça. Entendeu? É só muito blá blá blá, muita conversa fiada, todos falam a mesma coisa, porque eu quebrei, porque eu não tenho dinheiro, porque... Aí você entra na justiça, a justiça vai correr a folha, aí não tem bens no nome dessas pessoas, não tem nem conta corrente no nome dessas pessoas, e aí você vai tirar dinheiro da onde? Golpista é golpista, né? Bom, vamos lá. A Globo News localizou o empresário, Diogo Roberto de Oliveira, que é dono de uma dessas empresas de intercâmbio envolvidas nesse caso. Ele atualmente mora em Portugal, em Vila Real, que é exatamente a cidade onde fica a universidade que nunca recebeu o pagamento dos alunos brasileiros. E mais do que isso, esse Diogo, ele faz um curso de doutorado nessa universidade.
Os vizinhos contam que Diogo Roberto de Oliveira se mudou há cerca de 1 ano. Tem o hábito de passear com a mulher e o filho pequeno. Anda tranquilamente pelas ruas de Vila Real, uma cidade no norte do país com pouco mais de 30 mil habitantes. Um homem que não levanta nenhuma suspeita. O carro que dirige é importado. Está avaliado hoje em 10 mil euros, cerca de 40 mil reais. O valor corresponde ao que foi desviado das mensalidades de apenas 3 das mais de 20 vítimas só do calote dado pela empresa dele. Faz parte da rotina do empresário trabalhar no fim da tarde nesta academia, que fica a menos de 1 quilômetro da casa onde mora. Diogo foi contratado para dar aulas de CrossFit durante a semana. Ao ser abordado pela nossa reportagem saindo de um restaurante, Diogo tentou justificar o calote aos estudantes. Diogo, eu sou jornalista da Globo News. Eu gostaria de saber o que você tem a dizer para os alunos que contrataram a sua empresa e não tiveram o diploma na Universidade de Trás-os-Montes. Cara, eu tenho a dizer que eles, infelizmente, a empresa quebrou. Eu fui a parte mais prejudicada nisso, que perdi todo o patrimônio que tinha. E que vislumbro um dia, ter conseguido, como já consegui com alguns, quitar esse valor. Aqueles que não partiram para o litígio, foram aqueles que conseguiram mais facilmente resolver a situação. Agora, eu tinha que fazer uma escolha. A partir do momento que eu tenho uma receita, eu tenho que escolher, eu não posso, não é suficiente para quitar de todos, certo? A partir do momento que eu tenho um litígio, aquele dinheiro que eu poderia estar tendo um acordo com o aluno, eu estou tendo que pagar advogado, estou tendo que pagar preposto. A rotina do empresário e professor de educação física também passa pelas salas de aula. E o mais impressionante é que Diogo escolheu a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro para fazer um curso de doutorado. É a mesma instituição que mantinha convênios com a empresa dele, a mesma universidade onde as vítimas dos calotes estudaram. Diogo afirma viver com cerca de 750 euros por mês, o equivalente a 3 mil reais, que recebe da bolsa de estudos ganha da própria universidade e das aulas dadas na academia. Durante o dia, ele também é monitor de um professor do curso de Ciências do Esporte. Por méritos, eu tenho uma bolsa para terminar os meus estudos e estou tentando terminá-los. Agora, eu nunca chegaria e pagaria a minha mensalidade nem dando pagaria de um aluno, isso nunca. Depois que o escândalo dos calotes veio à tona, a Altad cancelou todos os convênios com empresas de intercâmbio brasileiras. Em Portugal, o caso continua sendo investigado pelo Ministério Público. Na justiça daqui, ainda não há data para o julgamento de ações dos alunos que pagaram mensalidades que nunca chegaram aos cofres da universidade. No Brasil, o problema também segue sem solução. E agora, para alguns, vai se arrastar ainda mais, porque o dono da Alumni agora vive no exterior. As contas estão sendo prestadas, os comparecimentos estão sendo feitos. Só que lá, juntamente com a empresa, eu não tinha mais... Na época eu vivia da empresa, correto? A partir do momento que eu não tinha mais como se sustentar, eu tive que procurar uma nova forma de sustento. E anteriormente à Alumni, eu já havia morado aqui. Eu tenho um passado aqui, eu tenho muito mais facilidade e portas profissionais aqui do que tinha na questão. E eu estou tentando me restabelecer cá para, se Deus quiser, um dia conseguir ressarcir esses alunos. Esse advogado representa em Portugal algumas vítimas do esquema. Ele pede esclarecimentos da universidade sobre o fato de terem permitido que Diogo fosse matriculado num curso de pós-graduação, mesmo após o escândalo, que está longe de ser resolvido. Mas por uma questão de moralidade, acho que fazia todo sentido recusar a inscrição por falta de idoneidade, não é? Sobre esse assunto eu vou falar ao vivo com o Leonardo Monteiro. O Leonardo Monteiro é nosso correspondente em Lisboa. Leonardo, boa noite para você. O que a universidade diz sobre esse assunto? Como é que a universidade explica o fato de ter aceitado o Diogo como aluno depois de tudo isso?
Oi, Leilane, boa noite para você, para todo mundo que acompanha a edição das 6. Primeiramente, eu queria deixar registrado que pelo segundo ano consecutivo, a UTAD, a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, nega uma entrevista para a Globo News, alegando incompatibilidade de agenda. Mas, por nota, a UTAD informa que sobre este caso foram instaurados processos disciplinares que ainda estão em curso e que aguardam o desfecho dessas investigações internas. Sobre a situação dos alunos que pagaram essas mensalidades às empresas e essas empresas não repassaram o dinheiro à universidade, a instituição continua cobrando essa dívida dos alunos e orientam a eles para que eles responsabilizem as empresas pelo incumprimento contratual. E agora sobre o aluno Diogo Roberto de Oliveira, a UTAD informa que, abre aspas, a situação pessoal, financeira, eventuais participações sociais e até registro criminal de cada estudante não é do conhecimento da universidade. Aos serviços da instituição, impõe-se a verificação do preenchimento dos requisitos legais por parte dos estudantes pela sua inscrição ou obtenção de bolsas. Ou seja, mesmo o caso acontecendo dentro da universidade, o registro criminal, o antecedente de cada aluno não é apurado, uma coisa que era muito fácil de se ver, né, Leilane? Ou seja, eles estão lavando as mãos, não querem saber. Leonardo, muito obrigada a você pelas informações. Voltando aqui para as nossas questões.